Olá, pessoal. Olá, audiência. Tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste romance, Um Brinde ao Nada. E aqui, ao meu lado, eu tenho a participação também do jornalista Lucas Lorde. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Araújo? Boa tarde a todos. Queria agradecer ao líder pela presença, agradecer o Jean também aqui da Frente Palestina Livre de Sorocaba, agradecer toda a equipe do Estúdio 48, o Leandro, o Pudim, e falar para você, Araújo, que esse assunto aqui, que a gente vai abordar hoje, um assunto do genocídio, um assunto trágico, me lembra aquele... Dá licença. O genocídio em Gaza, promovido pelos Estados Unidos Sim. em conluio com o Estado sionista de Israel e a resistência do povo palestino. E para conversar com a gente sobre isso, nós temos um especialista nesse tema aqui, que é o convidado, o senhor Waelid Rabah. Tudo bem, Waelid? Tudo bem, melhor agora estando com vocês aqui. Estou muito agradecido, primeiro, à Frente Palestina Livre de Sorocaba, por ter nos convidado, e imediatamente ter suscitado a hipótese de nós estarmos neste podcast aqui, o Pense Comigo. Estou muito feliz de estar com vocês, Araújo, Lucas, com todo mundo. Aliás, me surpreende o tamanho da cidade de Sorocaba, não tinha essa dimensão. E também tenho mais sorte do que juízo, né? Eu estou aqui com a cadeia esperando o pró-Israel desta cidade, o tal do Manga, né? A essa altura, se Deus quiser, ex-prefeito. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pela possibilidade de estar com vocês aqui. E eu esqueci de falar, o Waelid é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Perfeitamente. Tá? Lucas, você ia completando mais coisas. Esse assunto assim, me deixa angustiado, esse assunto do genocídio em Gaza, tudo, que me lembra aquele filme lá, as últimas palavras do filme Apocalipse Now, do Coppola, que é o horror. E eu sou muito, assim, eu tô jovem ainda, Araújo, eu já passei por muitas essas tragédias, assim, passei por pandemia, por guerras, por uma tentativa de golpe, vendo esse genocídio acontecendo, genocídio ao vivo, que eu acho que me deixa mais aterrorizante ainda, não só o genocídio em si, é que está sendo transmitido ao vivo, está em todas as redes sociais, e parece que as pessoas hoje não tem mais aquela preocupação de esconder. Parece que hoje tá na moda esse pessoal mostrar o que é mesmo, caiu a máscara. Então isso deixa tudo mais terrível. Então é isso que eu queria dizer. E também aproveitar aqui também as pessoas que estão chegando no chat aqui para comentar, convidar vocês, queria agradecer pela presença primeiro, e convidar vocês a curtir aqui, ó, senta o dedo no like no YouTube, se inscreva no YouTube do Estúdio 48 Podcast, comenta, compartilha, ajuda o canal a engajar, e também convidar vocês a seguir nossas redes sociais. A gente tem o Instagram do Pense Comigo Podcast, onde a gente coloca todos os cortes das entrevistas, tem o Instagram também do Estúdio 48 Podcast, e tem o nosso TikTok também, Pense Comigo Podcast, onde a gente também coloca os cortes. Então, siga nossas redes. Muito obrigado pela sua audiência, comenta, curta, compartilha. Hoje o programa vai ser histórico, vamos falar desse assunto de extrema importância, um assunto que será lembrado pelos próximos 1000 anos, e o Araújo aqui vai falar um breve perfil aqui do Waelid. O Waelid Rabah é empresário e militante dos direitos humanos, com atuação destacada em defesa da causa palestina. Nascido em Toledo, Paraná, é filho de palestinos originários das vilas de Khobar e Arura, na região de Ramallah, na Cisjordânia. Ainda jovem, Waelid atuou no movimento estudantil e em importantes causas sociais, trajetória que consolidou seu compromisso com a justiça, a igualdade e a autodeterminação dos povos. Graduado em Direito, construiu carreira profissional em Curitiba, onde vive há mais de 2 décadas. Entre 2008 e 2016, integrou o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNPI, representando a comunidade árabe-palestina e contribuindo para o debate sobre diversidade e direitos humanos no Brasil. Atualmente, preside a Federação Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL, entidade que representa a diáspora palestina e promove o fortalecimento da identidade cultural, a solidariedade internacional e a mobilização de jovens e mulheres da comunidade palestino-brasileira. Sob o genocídio e a intensificação
das forças de ocupação no território palestino, a FEPAL ampliou sua notoriedade institucional, o diálogo com a sociedade civil e o poder público. Em 2025, o Ailid lançou o livro A Palestina é dos Palestinos, obra que reflete sua militância política e humanitária, denunciando o genocídio e o apagamento histórico do povo palestino. O Ailid também é presença constante em entrevistas, debates e eventos que abordam o conflito israelo-palestino e os desafios contemporâneos dos direitos humanos. Casado e pai de 2 filhos, sua trajetória combina ativismo, reflexão e liderança, reafirmando o papel do Brasil como espaço de resistência, memória e solidariedade com o povo palestino. O Ailid, gostaria de iniciar esta nossa conversa sobre esse tema extraordinário, trágico, dramático, difícil e que impõe uma linha vermelha na moral humana, na moral das relações internacionais, das relações de poder, e com certeza essa linha vermelha foi ultrapassada. E, nesse contexto, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, ontem, segunda-feira, o plano de paz apresentado pelo governo Trump para a reconstituição de Gaza. Como é que você vê esse plano, tendo em vista que esse plano foi feito sem a participação dos diretamente envolvidos, sem a participação dos palestinos, e me parece sem também a assinatura do Estado sionista de Israel. E como é que você vê isso? O opressor faz esse plano de reconstrução sem a participação dos palestinos. Bom, Araújo, primeiro só fazer uma brevíssima correção. Eu não sou graduado em Direito, embora tenha cursado Direito até quase o final. Hoje mesmo concedi algumas entrevistas a esse respeito. E o que é chocante na interferência dos Estados Unidos na questão palestina, e notadamente agora nesse Conselho para a Paz, ou coisa que o valha, inventado pelo Trump, é que os Estados Unidos são donos desse genocídio. Embora Israel seja o executor do genocídio, ele só existe porque os Estados Unidos disseram que ele seria cometido, ainda na gestão democrata. É bom que se frise. A maior parte, inclusive, desse genocídio acontece com gestão democrata. O Trump pega a coisa já feita. Bem, o dono do genocídio impõe ao povo exterminado novas condições genocidárias. Por exemplo, desde o alegado cessar-fogo, apresentado como plano de paz, e que nada mais é do que uma trégua, nós temos até agora impostas as condições genocidárias. Então nós temos a letra C do artigo 2º da Convenção para o Genocídio, que diz impor condições que levem à destruição do grupo. Ou seja, a inabitabilidade do território de Gaza, a destruição de 92% das residências, 80% de toda a infraestrutura, dos hospitais, das mesquitas, do tratamento de água, do tratamento de esgoto, das estações de energia, das ruas, dos centros comunitários, de todas as escolas praticamente, de todas as universidades praticamente. E 97% dos animais foram mortos, portanto, toda a criação de animais para consumo humano foram abatidos. A quase totalidade do solo se tornou inagricultável em virtude da contaminação do solo, os escombros, e tudo isso, é preciso frisar, tudo isso produzido pelos ataques. E com entre 10 mil, 11 mil na verdade, e 20 mil cadáveres humanos sob os escombros, sem considerar os animais também, claro. E o que os Estados Unidos sugerem? Os Estados Unidos, primeiro de tudo, vão lucrar com a reconstrução. Serão as suas empreiteiras e possivelmente Israel. Então o genocídio dará duplo lucro, já que a venda de armas deu lucro.
Então agora, a remoção dos escombros dará lucro. A reconstrução, que a gente não sabe o ritmo, dará lucro. E isso tudo ao tempo dos Estados Unidos. Por quê? Porque existe um objetivo nesse genocídio, que é despovoar Gaza tanto quanto possível. Portanto, demorar a reconstruir é planejado. Então, nós temos mais mortes por fome, mais mortes por doenças, mais pessoas saindo do território em virtude das condições genocidárias mantidas. Agora nós estamos, por exemplo, com inverno e chuva. Incontáveis bebês seguramente morrerão congelados, como aconteceu nos 2 invernos passados. Isso é inescapável de acontecer. Não está claro, afinal de contas, quem é que vai reconstruir. Não será sob coordenação palestina. Quem coordenará? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos cometeram o genocídio. O que vai acontecer no remanejamento dos escombros e da reconstrução? Apagarão provas e indícios do genocídio. Impedirão que investigadores internacionais ingressem o território para investigar o genocídio. Não reconhecerão a investigação, como não reconhecem, da Corte Internacional de Justiça para o genocídio, a petição da África do Sul, admitida em 26 de janeiro do ano passado. Nem, claro, permitirão que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, prenda Netanyahu e Yoav Gallant, o então seu ministro de guerra, ao início desse genocídio. Não está claro, Gaza será desbloqueada? Gaza será desocupada da ocupação israelense? Todo o território de Gaza, já que 53% dele permanece ocupado pelas tropas israelenses, todo ele será desobstruído para o retorno dos palestinos? Os palestinos até agora não podem retornar esses 53%, delimitados por uma linha chamada amarela. Como fica a Cisjordânia, que vive verdadeiros pogroms organizados por colonos fanatizados, impostos ao território em terras confiscadas aos palestinos? Não há uma só palavra, por exemplo, sobre a autonomia dos palestinos para Gaza. Nenhuma. Os palestinos não participaram. Fala-se em desarmamento dos palestinos em Gaza. O que isso pressupõe? Pressupõe que haverá uma força internacional de ocupação, impondo condições ao povo palestino. Bem, alguém poderá dizer, mas e qual seria a alternativa? Os palestinos alcançaram uma alternativa. Em meados do ano passado, em Pequim, mediados por nossos irmãos chineses, todas as forças relevantes do espectro político, social e de resistência palestino se reuniram e concluíram um acordo, que é de reconciliação nacional, construção de governo de emergência nacional por tecnocratas palestinos para gerir e reconstruir Gaza, reforma das estruturas da OLP e da Autoridade Nacional Palestina para albergar todas as forças políticas, eleições gerais e um novo governo de unidade nacional. As forças palestinas continuam comprometidas com isso. As declarações em separado das diversas forças políticas palestinas e as declarações conjuntas, a última delas, de 23 e 24 do mês passado, a partir do Cairo, reafirmam esses pressupostos. Esta estrangeirização da administração de Gaza pressupõe impedir que se realize a unidade palestina, a soberania palestina sob unidade para Gaza. E pressupõe uma outra coisa, que é um palpite que eu tenho asseverado muito. Pressupõe a tentativa de despalestinização de Gaza. Gaza vive já um processo lamentável, e decorrente de um erro dos palestinos, de desconexão do restante da Palestina. Criou uma bicefalia política, social, pseudo-econômica e pseudo-bélica. Gaza, um pseudo-governo, Cisjordânia, um governo fraquíssimo, pelo isolamento internacional imposto, etc. E isso criou um cisma. Então, quando você administra por estrangeiros agora, isso pode ser prolongado, a previsão é até 2027. Quem disse que isso será até 2027? Oslo começou em 93. Era para ter sido concluído em 2000, com a resolução do chamado status final,
que incluía fronteiras definitivas, Jerusalém, refugiados, recursos naturais. E por falar em recursos naturais, e aí nós estamos até hoje com Oslo, pior do que nós estávamos na época da assinatura do Acordo de Oslo. E por falar em recursos naturais, não há uma só palavra sobre a riqueza gasífera palestina nas costas de Gaza ao norte, que são estimadas em 600 a 900 bilhões de dólares. Curiosamente, a faixa terrestre que dá para a costa norte de Gaza, onde estão as reservas gasíferas, está na chamada linha amarela, os 53% ocupados. O que pode indicar que essa reserva gasífera será roubada dos palestinos, explorada pelos Estados Unidos, por Israel, provavelmente com alguns aliados regionais, Catar e Emirados Árabes Unidos, por exemplo, por que não? E por fim, quem pagará a reconstrução? Os próprios palestinos, eventualmente com recursos roubados das suas reservas gasíferas para formar um fundo? Quem pagará? Quem pagará as compensações pela destruição? Quem pagará as compensações às famílias dos feridos e mutilados? Quem pagará as compensações às famílias que perderam seus entes queridos e tudo o que tinham? Quem pagará as compensações pela oportunidade perdida? Algumas famílias terão 10, 20 anos de oportunidade perdida que jamais recuperarão. Quem pagará? Então, isso tudo não está posto. O que está posto, ao que tudo indica, é que os Estados Unidos conseguiram romper as barreiras do direito internacional. Se a ONU não participa desse processo de reconstrução e de gestão de Gaza, é nula a participação. Se todas as resoluções da ONU para a Palestina estão ignoradas, se as convenções para o genocídio, para o apartheid e para o colonialismo estão ignoradas, se todo o direito internacional, inclusive humanitário, está ignorado, quer dizer que os Estados Unidos estão, e agora pela primeira vez na história, na prática, governando sem a ONU e sem o direito internacional, um território que passou pelo mais horrível dos crimes de lesa humanidade possíveis, o de genocídio. Ou seja, esse acordo está fazendo valer a vontade do opressor, perpetuando da o genocídio. autoria dos autores do genocídio. Perpetuando o genocídio, porque dificultar a reconstrução, etc., é manter condições gerais genocidárias que impeçam de as pessoas ficarem ali e, consequentemente, irem abandonando o território. E será facilitado o abandono do território em acordos com outros países. Ou seja, há um processo claro de despovoação de Gaza, que é o objetivo final do genocídio. Neste genocídio, desde que ele começou até agora, a população palestina, que era para ser, em 2025, de 180 mil não-judeus na Palestina histórica, mais que judeus, agora está com 55 mil a menos, em virtude do genocídio em Gaza, que fez desaparecerem quase 230 mil vidas. Porque a comparação é entre os 2.226.000 palestinos que havia em Gaza em 2023, antes de começar o genocídio, com aqueles que haveria agora com o crescimento populacional normal. Para a nossa audiência entender o contexto geral, ontem você apresentou uma palestra que foi uma verdadeira aula sobre esse tema, numa unidade da UFSCar aqui em Sorocaba. Você pode, por favor, contar alguns números que você citou lá, mesmo que seja uma repetição aqui, mas além daquele público que estava lá, tem público adicional aqui também, e que, a partir dos números que você apresenta, passam a entender melhor a questão do genocídio em Gaza. Bom, a gente está aqui num bate-papo, né? Então, acho que seria bom eu resgatar como é que isso aconteceu. Por que a gente fala desta maneira? Por que a gente traz os dados proporcionalmente? Porque no dia 7 de outubro de 2023, nós emitimos uma nota dizendo que se tratava, o que estava em curso e, dali em diante, o primeiro genocídio televisionado da história. Então, nós concluímos que, pelo comportamento dos veículos de comunicação hegemônicos, de uma verdadeira propaganda de guerra para eliminar eticamente, moralmente, um povo, para exterminá-lo fisicamente. Isso nunca tinha sido visto nessa escala. Então, nós não estamos adivinhando. Nós estamos prevendo, imaginando, lendo que o comportamento dos veículos de comunicação levaria ao primeiro genocídio televisionado da história. Detalhe,
Nós tínhamos a ideia de genocídio televisionado, e diga-se de passagem, eu suspeito quase com 99,99% de acerto, que o termo genocídio televisionado foi cunhado na nossa nota pública. Mas nós imaginávamos que o genocídio televisionado seria os grandes veículos de comunicação televisionando uma versão genocidária que justificasse o genocídio. Aconteceu diferente disso. Claro que aconteceu isso também. Mas aconteceu que o primeiro genocídio televisionado da história foi televisionado pelas vítimas. Ou seja, furou o bloqueio. E aí, tem que fazer uma consideração. Como que isso chegou à grande massa? Não chegou pela Globo e pelos grandes veículos de comunicação análogos. Chegou por comunicação não hegemônica, como esta, que nós estamos nela aqui agora. Estes veículos de comunicação não hegemônicos precisarão ser estudados em seu papel de difusão do genocídio. Mas, e aí sim entrando exatamente no questionamento, porque nós fomos questionados pelos nossos melhores amigos. Olha, essa nota de vocês está muito exagerada. Vocês estão arriscando um palpite. Vocês podem desmoralizar a questão palestina. Vocês podem retirar dela o patrimônio ético, político, cultural, que ela histórico e moral que ela tem. E a própria FEPAL, que tem sua relevância, pode ficar fragilizada politicamente, moralmente, eticamente, intelectualmente, historicamente. Pois bem, e aí a matança não para. Mas os números não são suficientes para as pessoas. Então, se eu disser hoje que nós temos perto de 82 mil pessoas palestinas exterminadas, considerando os desaparecidos sob escombros, a pessoa poderá me dizer, mas no Brasil, no ano passado, nós tivemos 44.127 pessoas mortas em situações violentas, de acordo com o IBGE. Então, uma guerra desse tamanho, aí nós temos que fazer, aí nós passamos a fazer a proporção. Então, as quase 82 mil pessoas exterminadas em Gaza hoje representam 7.900.000 pessoas mortas no Brasil. E representam 28 milhões de pessoas mortas na Europa da Segunda Guerra Mundial hoje. E representam, portanto, na eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial, nada mais, nada menos do que 81 milhões de exterminados. Muito mais do que os entre 38 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial na Europa e 47 milhões de teto mortos na Europa. E até mesmo concorrendo com o teto, que vai de 60 milhões a 80 milhões, 81 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial em todo o mundo, considerando a China, onde morreram de 10 a 15 milhões. Quer dizer que o número que nós estamos apresentando, proporcionalmente, o nível genocidário em Gaza, é absolutamente holocáustico e hecatômbico. Há outros dados, por exemplo, o de crianças exterminadas. O de crianças exterminadas é de 10.306 por bilhão de habitantes em Gaza hoje. Enquanto que na Segunda Guerra Mundial, a mais mortífera da história, foram 2.813 por milhão de habitantes, em 6 anos, não em 2. Quer dizer que Estados Unidos, Israel, a Globo e os CNPJs de Cristo, desse prefeito picareta que está afastado, por exemplo, assassinaram em Gaza, por milhão de habitantes, 3,66 vezes mais do que todo o período hitleriano. E na Segunda Guerra, aliás, comparando com a Guerra Rússia e Ucrânia, é pior. Quando completou 2 anos da Guerra Rússia e Ucrânia, foram 2,5 crianças por milhão de habitantes. Quer dizer que Israel, Estados Unidos e seus aliados exterminam 4.122 vezes mais crianças por milhão de habitantes que a Guerra Rússia e Ucrânia. E por que essa comparação é fundamental e até mais importante que a da Segunda Guerra Mundial? Primeiro, porque ela é contemporânea. E segundo, porque ela delimita, para a compreensão do que seja, uma guerra entre 2 estados, 2 exércitos, 2 nações e seus apoiadores, 2 indústrias bélicas, Ucrânia e Rússia, de uma guerra de extermínio. O que acontece em Gaza é uma guerra de extermínio, em que há caças de um lado só, foguetes de um lado só, mísseis de um lado só, tanques de um lado só, drones de um lado só, submarinos de um lado só, navios de um lado só, porta-aviões de um lado só. E como é que você, eu ia perguntar isso depois, mas como é que você descreveu
essa força bélica de um lado só, como é que você vê a mídia, que é uma contradição, frente à descrição que você acaba de fazer, a mídia intensificando toda notícia, ela fala o grupo terrorista Hamas, o grupo terrorista Hamas. Sempre fala assim, mas e o Hamas? E o Hamas? E o Hamas, sendo que o lado do Hamas não tem uma mínima parte dessa força bélica que ataca Gaza. Como é que você vê essa contradição? Tipo, sendo que nós sabemos que a própria ONU tem uma resolução de 73 que reconhece a legitimidade de um povo que tem seu território ocupado, como é Gaza, tem a legitimidade de resistir, inclusive pela via das armas. Então, como é que você analisa essa contradição que aparece, sobretudo, claro, aparece no campo do Holocausto palestino, mas aparece, sobretudo, na mídia, com uma contradição incrível. Ninguém cobra isso, essa desproporção, do lado do Estado sionista de Israel e dos Estados Unidos. É impressionante que as pessoas só vê o Hamas, né? Tipo, eles não olham o outro lado. Eles só vê o Hamas. O Hamas, e o Hamas, tipo, morreu tantos bebês. Mas e o Hamas? Morreu tantas pessoas, mas e o Hamas? A cidade foi tanta destruída, mas e o Hamas? As pessoas só focam no Hamas, sendo que o Hamas que nem você falou, não tem exército, não tem caça, não tem marinha, não tem não, isso. A Palestina não tem. A Palestina não tem. Inteira o Hamas, não tem. A Palestina inteira não tem. Então o Líbano não tem. Então quem que está sendo terrorista? Né? Que é o seguinte, esse ataque de um lado. Primeiro, de que foram acusados os judeus e não judeus do gueto de Varsóvia pelo nazismo, de terroristas. Do que era acusado e permaneceu quase 30 anos preso, em vez de ser acusado não, mas descrito como alguém que lutava contra o apartheid, mas foi descrito como terrorista e só foi retirado da lista de terroristas dos Estados Unidos pelo Obama, Mandela. E todos do Congresso Nacional Africano. De que acusavam os portugueses, por exemplo, os portugueses, mas não apenas. Podemos pegar a Holanda, podemos pegar a Bélgica no seu império colonial. Do que acusavam os que lutavam contra o colonialismo? De terroristas. Do que foram acusados os vietnamitas? De terroristas. Então não há nenhuma novidade quanto a isso. Mas vamos pegar a questão Hamas ou não Hamas. Que é aquela história dos terraplanistas, qualquer coisa que você falava, mas e o PT? A mesma conversa. Uhum. Mas vamos aprofundar isso. Eles não podem falar que está em curso um genocídio. Então eles têm que apresentar uma contraparte. O discurso colonial é sempre o mesmo. Ele varia de acordo com a festa em curso. Então é como uma festa em curso, sempre você mesmo que promove ela. Mas dependendo dos convidados, você faz um cardápio diferente. É isso que os veículos de comunicação que integram o sistema. Eles não veiculam uma das versões do sistema. Os grandes veículos de comunicação integram o sistema. Os mesmos capitais dos grandes fundos que são donos da indústria bélica, da indústria energética, da indústria de fármacos, também hoje é dona dos grandes veículos de comunicação. E é dona também, está começando a ficar dona, inclusive no Brasil, de grandes universidades privadas. Então, eles participam do sistema. E eles precisam apresentar um lado demoníaco que justifique a destruição, que justifique a matança. Veja, no Vietnã deve ter morrido até 2 milhões de pessoas. Na Guerra da Coreia se estima que foram 5 milhões de pessoas. A grande questão sempre é, quem é que está bloqueado? Tel Aviv ou Gaza e o restante da Palestina? Quem é que detém 6 milhões e meio até 7 milhões, eventualmente, de refugiados e seus descendentes? Os israelenses ou os palestinos? Quem é que ocupa território de quem? Os palestinos ou os israelenses? Vamos mais adiante, vamos atravessar o Atlântico. É o Iraque que tem bases dentro dos Estados Unidos ou são os Estados Unidos que têm base no Iraque? Foram os vietnamitas que invadiram os Estados Unidos ou os Estados Unidos que invadiram o Vietnã? Foram os afegãos que destruíram os Estados Unidos ou foram os Estados Unidos que destruíram o Afeganistão? E, curiosamente, a quase totalidade dos acusados de atentado terrorista das Torres Gêmeas em 2001 são sauditas. Por que não atacaram a Arábia Saudita? Ou seja, o discurso imperial, ele é esse daí e ele não vai mudar.
a grande questão que nós temos que analisar, na minha opinião, é: apesar dos CNPJs de Cristo no Brasil, apesar da Globo e suas congêneres, apesar da pior representação parlamentar extremista da história republicana brasileira, apesar da anemia do sistema educacional brasileiro, que não aponta para o genocídio, que não aponta para um ensino anticolonial, verdadeiramente. Apesar disso tudo, a narrativa deles foi rompida. Aí alguém vai dizer, mas por que então não reverte isso? Porque a guerra da humanidade é contra os Estados Unidos. Não é contra Israel. Não é contra judeus. Não é sequer contra israelenses sionizados e que participam de um experimento social genocida. É contra os Estados Unidos. 80% do armamento utilizado nesse genocídio é estadunidense. 25 bilhões de dólares quando completou um ano, ou seja, em reais, 2,5 milhões por palestino abatido quando completou um ano do genocídio, é estadunidense. Os sistemas são estadunidenses, os satélites são estadunidenses, o veto é estadunidense, o poder econômico é estadunidense, o poder político e diplomático é estadunidense. Não é de Israel. Nós estamos no estado de São Paulo. Israel, conquanto se dê aviação, a PM de São Paulo, e os Estados Unidos abdiquem de dar apoio a Israel por um ano, a PM de São Paulo derrota Israel numa guerra. Entretanto, esta é uma guerra contra os Estados Unidos. Quem é que está disposto a guerrear contra os Estados Unidos? O Brasil? A Rússia? A China? Não. Há um mundo multipolar em construção, evidentemente. Disso pode resultar algo além? Pode. O quê? Ainda não sei. Ainda não sei. E em meio a tudo isso... continuar, gostaria de ler as mensagens do chat. Sim. Agradecer a todos que curtiram, todos que estão mandando mensagem. O Jean Marcelo comentou aqui, parabéns pelo excelente debate de ontem, Walid. E parabéns ao podcast por abrir esse espaço para a causa mais importante do momento atual. Obrigado, Jean, pelo comentário. Marcos Latino fez uma pergunta aqui. Ele poderia explicar para nós e falar qual é a economia majoritária que vive o povo palestino e qual o tamanho do prejuízo para a economia com essa invasão covarde de Israel? Muito obrigado pela mensagem, Latino. Raul Zarobi mandou aqui Palestina Livre. Fox, boa tarde, Walid. É uma honra receber você aqui em Sorocaba. Parabéns ao podcast pelo espaço cedido a esse tema novamente. Palestra fenomenal ontem. Marco Antônio mandou, o tema é fundamental em nossos tempos, pelo fim do genocídio. Palestina livre, autônoma e em paz. Vozes Floresta Atlântica mandou, a resistência palestina contra o colonialismo estadunidense é a resistência de toda a humanidade. Kidel Dridic mandou aqui, boa tarde, pessoas. Impressiona como o Walid consegue ligar a luta palestina às contradições do próprio Brasil, mostrando que a soberania não é um conceito abstrato, mas algo que se disputa diariamente. Félix Bertaco, muito obrigado pela mensagem. Félix mandou aqui uma saudação ao Walid e ao Estúdio 48, tema fundamental dos nossos tempos. Muito obrigado por todos pelas mensagens. Prejuízo, né? Nós não temos ainda um valor desse prejuízo, mas eu posso falar, por exemplo, do que pode custar a reconstrução de Gaza. Fala-se em 50 a 70 bilhões de dólares de reconstrução. E fala-se na maior remoção de escombros da história. A ONU estima que todos os escombros produzidos de 2008 até agora, veja, 2008, nós estamos falando, portanto, de alguma coisa perto de 2008 para 2025, nós estamos falando de quase 20 anos. Estamos falando de 17 anos. Todos os escombros produzidos de 2008 até agora não superam os escombros produzidos só em Gaza. Chega até mais escombro que eu acho que Varsóvia na Segunda Guerra Mundial, sim. Dresden, Hamburgo, e tem uma cidade também lá na China que foi tão destruída quanto. E veja... Nanquim? Nanquim, E isso tem custo. Remover os escombros. Remover os escombros significa também resgatar os cadáveres sobre eles. Só que quando você administra isso tudo também, você apaga os indícios e as provas do genocídio. Por exemplo,
Por que a matança em escala industrial de profissionais de comunicação, profissionais de saúde, funcionários da ONU e socorristas? Porque essas são as 4 categorias que são testemunhas privilegiadas do genocídio. Quando você também destrói as sedes dos veículos de comunicação, os hospitais e todas as demais infraestruturas, você destrói prontuários médicos, por exemplo. Prontuário médico é prova do genocídio. Ele aponta como tudo aquilo aconteceu. Quando você destrói um veículo de comunicação, você destrói todo o arquivo que ele tinha, todo o acervo que ele tinha. Quando você destrói uma biblioteca, que destruíram quase todas, e todos os edifícios públicos palestinos em Gaza, você está apagando a memória desse povo, memoricídio. Você está apagando a cultura desse povo. Tudo isso faz parte do genocídio. E tudo isso precisa ser reconstruído. Tem valores a serem reconstruídos, mas como você reconstrói todas as obras literárias destruídas em Gaza? Como você restaura para a humanidade a terceira igreja mais antiga do mundo, destruída em Gaza? Como que você destrói algumas mesquitas do início do Islã destruídas? Como que você restaura tudo que havia dentro das universidades destruídas? Como que você restaura para a humanidade destruídos todos os museus em Gaza? Inclusive alguns com importantes artefatos arqueológicos da história da humanidade. E alguns deles com restos de períodos muito antigos da história do planeta Terra, paleontológicos. Como que isso vai ser restaurado? Isso é muito mais do que dinheiro. Mas os Estados Unidos não estão nem aí. É bom lembrar que os Estados Unidos destruíram grande parte da história da humanidade no ataque a Bagdá, em outros sítios arqueológicos no Iraque. E com seus aliados degoladores, que aliás agora tem um degolador no poder, e que foi recebido com festa pelo Trump, que havia imposto 10 milhões de dólares pela sua captura, porque era terrorista, e aí sim não é mais terrorista. O tal do Muhammad Julani, que aliás trocou de nome agora, porque aquele era associado ao mandado de busca de 10 milhões de dólares. Também destruíram o patrimônio histórico da Síria. A Síria tem 14 mil anos de história de civilização. Na Palestina, eles estão destruindo em toda a Palestina, eles estão destruindo os principais sítios arqueológicos da Palestina, inclusive tentando, e já há artigos a este respeito, um deles foi apresentado no encontro da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, falando da politização da arqueologia em Israel para judaizar o território. Jericó, por exemplo, é a cidade mais antiga do mundo, com 10.700 anos, segundo a arqueologia moderna, fundado pelos mais antigos dos ramos dos cananeus. A história da grande Canaã está sendo destruída, e essa é a história da humanidade. Porque os cananeus construíram as primeiras cidades do mundo, as primeiras cidades-estado do mundo, e desracializaram de Deus. O Deus único é resultado dos cananeus. Ao passo que o Deus que está no Velho Testamento, invocado por picaretas profissionais como o prefeiteco daqui, é o Deus étnico Jeová. O Deus da guerra, do panteão dos deuses da antiguidade, que, romanizando o cristianismo, foi tornado o Deus dos exércitos. Ora, cá entre nós, o Deus único do monoteísmo pode ser o Deus dos exércitos? Então eles estão usando também a religião para exterminar o povo palestino. Assim como estão usando a religião para exterminar populações pobres no Brasil, para criar o complexo de Israel numa das periferias do Rio de Janeiro, expulsar os católicos dali, destruir as igrejas católicas, invadir e destruir os seus santos, assim como estão fazendo a mesma coisa com as localidades em que funcionam as religiões de matriz africana, seus terreiros, etc. Ou seja, o Brasil está sendo dessoberanizado utilizando o Velho Testamento, que está sendo descristianizado, consequentemente, uma parte da nossa população gigantesca, que é notoriamente cristã. Ela está sendo israelizada. E isso tudo nós precisamos ter atenção.
Porque isso significa uma destruição. Aí tem paralelo. A destruição pela ideologia, que está na Palestina, tanto pela ideologia como pelas armas, e no Brasil está, por enquanto, no plano da ideologia. Essa ideologia que destrói. Essa ideologia que levou o armamento israelense pelo crime organizado para o Comando Vermelho. Coincidência ou não, quando a sionização do cristianismo começa com o tal do Edir Macedo. Isso está em questão. E eles não estão nem aí com quais armas vão matar. Se é arma israelense, que é praticamente inexistente, agora que eles estão comprando um pouquinho, eles matam com a R-15, eles matam com a Taurus. A ideologia não precisa de arma. A ideologia pode matar com faca. Então, a grande catástrofe nossa brasileira hoje, equiparável da Palestina, é a ideologia sionista sequestrando a percepção de uma quantidade gigantesca da nossa demografia cristã, que está sendo israelizada. Isso nós vamos precisar combater. Vão nos acusar de antissemitismo nisso, essa acusação tosca? Vão. Mas ou enfrenta isso ou destrói o Brasil. Então, e você vê como essa ideologia ganhou espaço? O que recuou? Uma vez que não existe espaço vazio em campo ideológico, o que deixou-se de ser feito para que essa ideologia ganhasse espaço? O Estado brasileiro não está presente, em primeiro lugar, nessas populações. Em segundo lugar, eu não tenho uma leitura muito precisa, mas eu acredito que se a Igreja Católica estivesse melhor fincada e atendendo essas populações, seguramente não teria espaço para uma tropa de bandoleiros da cristandade, do cristianismo, se apresentam como tais cristãos, né? Se apresentam como tais, que são esses CNPJ de Cristo, os novos vendilhões do templo. É bom lembrar que Cristo, quando é perseguido, e acontece tudo o que acontece com ele teve um último ato na vida dele, que poucas pessoas lembram. Eu poderia até perguntar aqui, mas não é, eu não estou aqui para perguntar, estou aqui para ser entrevistado. Mas qual foi o último ato da vida de Cristo? Simples. Ele chicoteou os vendilhões do templo. Quem eram os vendilhões do templo? Estavam no templo dos fariseus e saduceus. O templo chamado de Jerusalém. Quem eram? Eram os banqueiros, eram os cambistas. Quem eram os cambistas da época? Os banqueiros da época. É como você invadiu o FMI hoje com chicote. E aí Cristo passa a ser buscado e é preso. Preso por quem? Pela guarda do templo, não pela guarda romana. É levado para onde? Para o Sinédrio, que não era uma organização romana, e sim da elite daquele momento do templo. Ele fica nesse calabouço, e lá que ele é torturado, e lá que ele é julgado depois. E é condenado à pena de morte por esta gente. Esta gente queria impedir que Cristo acabasse com um negócio em nome da fé no templo. Quem são essas figuras hoje? Os novos vendilhões do templo. Edir Macedo, Malacraia, Valdemiro, essa gente toda não passa de um charlatanismo moderno que utiliza a religião, inclusive enganando pessoas que deveriam se tratar de saúde. E dizem para elas que a água em cima da geladeira vai curá-las. E que mentem que as pessoas vão sair andando. E, na verdade, é todo um circo montado em que as pessoas ganham de 500 a R$1.000 por exibição artística no dia de culto. E saem dali andando, quando, na verdade, não eram deficientes físicos. E que mentiram na pandemia, só para lembrar. Os coaches falam isso também. Eu lembro do Pablo Marçal fazendo uma coisa assim também. Imagine quantas pessoas morreram na pandemia por culpa desta gente. Essa gente já está começando a matar pessoas. Sempre mataram, evidentemente. Mas nunca como hoje. As pessoas estão roubando o patrimônio de pessoas pobres. Mas existe um detalhe. Porque nós temos que enxergar também onde está o problema para a civilização ou para o processo civilizatório. Uma pessoa simples que está em alguma dessas áreas periféricas, abandonada pelo Estado e abandonada eventualmente pelas outras manifestações religiosas, e tem lá o sujeito que vai trabalhar e volta e para no bar e gasta o dinheiro dele no bar e volta para casa e bate na mulher bêbado. E outras coisas bárbaras que fazem. Quando esse sujeito vai para um desses CNPJ de Cristo, porque senão não conquistaria a família, inclusive. Na pior das hipóteses, ele parou de beber. Na pior das hipóteses,
Ele parou de deixar 90% no bar para deixar apenas 10% na igreja. Olha só. E ele não está, ele continua, por exemplo, eventualmente machista, etc., mas não está batendo na mulher todo dia e batendo nos filhos. E ele não está deixando de pagar o aluguel e eles sendo despejados. Ele não está perdendo o emprego de mês em mês porque de tão bêbado ele não consegue ir no trabalho com regularidade exigida. E aí, a família dele fica contente. A mulher dele fica contente. Aquela família fica contente. E aí vamos falar a real. Vamos falar a real. Nós queremos levar a discussão cult para essa gente periférica. A discussão que está na cabeça do menino de classe média do chamado asfalto no Rio de Janeiro. Qual que é a demanda dele? Poder fumar maconha livremente. Ao passo que a mãe e o pai estão apavorados com o narcotráfico, que está cooptando essa meninada e levando para o crime para morrer. Dá para entender isso? Se não entender isso, nós vamos continuar sendo capangas no Brasil do discurso pseudo-cult do Partido Democrata dos Estados Unidos, achando que isso é esquerda. Voltando a Gaza, a Palestina, ontem, na palestra de ontem, você disse uma frase que é uma descrição do espírito de luta dos palestinos. Você disse que os sionistas, se os sionistas não alcançaram os seus objetivos de 1886 até hoje, se, tendo feito tudo isso, não conseguiram o que querem, não é agora que vão conseguir. Se todos os palestinos um dia estiverem mortos, o sangue palestino se erguerá e lutará. Esse é o espírito de luta dos palestinos? Esse é o que incomoda especialmente aqueles que querem destruir a Palestina. Esse, na verdade, é o ímpeto de luta de todos os povos. Não é por acaso que a África do Sul derrotou o apartheid, não é por acaso que os vietnamitas venceram os estadunidenses, não é por acaso que os indianos derrotam o Império Britânico, e assim poderíamos citar muitos casos. Mas é preciso descrever o que acontece na Palestina em rápidas palavras. De 1897, e talvez possamos pegar de 1917 em diante, qual que era o plano deles? O plano deles era com apoio inglês, porque tem uma coisa também que precisa frisar. Assim como Israel não é nada sem os Estados Unidos hoje, o sionismo não era nada sem a Inglaterra. Qual era a maior potência colonial de todos os tempos e que vigorava naquele momento? A Inglaterra. Detinha o poder bélico, político, comercial, econômico. Chamado Império Inglês. Este império pega e diz, nós vamos fazer um lar nacional judeu na Palestina. Qual que era o pressuposto? 100 palestinos. Tanto que todos os documentos daquele momento histórico, os acordos secretos Sykes-Picot, a Declaração Balfour de 17, Sykes-Picot 16, 17, a Declaração Balfour, as conversações de San Remo de 1920, dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Depois, 22, a outorga do mandato da Palestina para os britânicos implementarem o projeto colonial, pela antiga Liga das Nações. Depois, em 23, quando começa o mandato. Nunca o povo palestino foi citado uma só vez nesses documentos. E qual que era o plano? O plano era bem simples. De 1923, 29 de setembro de 1923, aliás, em 29 de setembro de 2023, o mandato da Palestina completou 100 anos de vigência, de existência. Curiosamente, uma semana depois, começa o genocídio na Palestina. Nunca o povo palestino foi citado. E qual que era o plano para até 1948? 25 anos de vigência oficial do mandato. Tornar a Palestina ou totalmente sem palestinos, ou com uma minoria de palestinos ínfima, frente a uma maioria de não palestinos, judeus nesse caso, o critério seria serem judeus, que seriam importados massivamente e impostos no território, para chegar ao término do mandato em 1948 e a maioria judaica autodizer-se em movimento de autodeterminação. E ela, esta maioria, trazida pelo Império Colonial Britânico, dizendo-se contra o Império Colonial Britânico. É como se os ingleses
estivesse em processo de autodeterminação na Índia, ou os Estados Unidos declarando-se em processo de autodeterminação no Vietnã, ou os brancos supremacistas fazendo a mesma coisa na África do Sul, ou Leopoldo, da Bélgica, dizer a mesma coisa para o Congo, onde ele matou 11 milhões de pessoas em 10 anos. Acontece que eles chegam ao término da Segunda Guerra Mundial com apenas 30% de demografia judaica, mesmo tendo em 22 palestinos de fé judaica contados entre 6, 8, alguns falam em 10%. E detendo apenas, em 1947, 5,87% das terras privadas na Palestina, quando ele sai em 1922 com 3%. Esse é o maior fracasso colonial da história. Essa é uma pastelaria colonial que faliu e está até hoje fritando o pastel com óleo vencido. Esse é o problema do sionismo. O sionismo precisa da grande limpeza étnica de 1947, dezembro de 47, 17 de dezembro de 47, a outubro, novembro de 1951, quando toma 78% do território da Palestina histórica e desta porção expulsa 88% da população originária, porque não conseguiu fazer isso apoiado pelo maior império colonial da história. Essa é a competência do sionismo. O sionismo adora se jactar de suas competências, mas nem na colonial ele foi competente. Ele adora dizer que tem armas moderníssimas, quando 80% do armamento que ele utilizou para matar os palestinos é de fora. E o restante que ele fabrica é com licenças, licença alemã, licença francesa, licença britânica, licença estadunidense. Uma pergunta, por que... Isso mostra que o sionismo não é aquela força que dizem, né, que fala, o sionismo domina o mundo, no Congresso americano, os sionistas que dominam lá, o sionismo que dita os rumos que os Estados Unidos quer tomar. Então essa aura de poder do sionismo é falsa. Falsa, e tem um detalhe que vale complementar nisso, conforme a primeira pergunta, inclusive. Por, em tese, pressão de alguns países árabes e a Turquia no meio, etc., os Estados Unidos teriam integrado ao texto aprovado ontem na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, a ideia de autodeterminação do povo palestino. Cumpridas algumas condições. Sempre impõem condições. E sempre vão dizer que elas não foram cumpridas, claro. Esta imposição, ou melhor, esta inclusão no texto final da ideia de autodeterminação do povo palestino fez com que Israel buscasse um pretexto para não assinar. Israel sempre manteve-se nesta mesma posição. Mas quem garante isso? Os Estados Unidos. Mas é importante, aproveitando o seu gancho, Lucas, colocar em claro, o sionismo não tem este poder que diz ter. Quem tem são os ingleses, quem tem são os estadunidenses, quem tem são os franceses, quem tem são os alemães. Ao ponto do atual chanceler alemão ter dito abertamente e publicado o que ele disse em todos os veículos de comunicação ocidentais hegemônicos, que Israel estava fazendo serviço sujo para o Ocidente. A Alemanha é que verdadeiramente manda. Aliás, você falou em lobby. Se os sionistas estivessem tão tranquilos no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, precisariam deste lobby bilionário? Não precisariam. Precisariam o tempo todo mentir para a população estadunidense? Também não. Aliás, os sionistas mentem para a população israelense. E educaram 2 ou 3 gerações desde a Nakba, e talvez desde um pouco antes, já que começa a haver uma imigração euro-judaica para a Palestina, a odiarem os palestinos e apresentarem a essas pessoas, os palestinos, como um problema existencial. Isso está acontecendo desde a Nakba há pelo menos 78 anos. É como se você educasse a Alemanha por 78 anos no nazismo. Imagine a Alemanha educada há 78 anos consecutivos no nazismo. Se desnazificar a Alemanha de 33, do que ela foi de 33 até o final da Segunda Guerra já foi difícil, imagine desnazificar a Alemanha depois de 78 anos de nazismo. Hoje, você tem que desnazificar, quer dizer, dessionizar a sociedade israelense, que vive um experimento social genocida. Por exemplo, se nós tivéssemos hoje a instauração de uma solução de 2 estados, você poderia conviver com um estado de apartheid, igual de Israel? Poderia mantê-lo belicamente tal qual está, agredindo os seus vizinhos? Poderia mantê-lo com o regime de apartheid?
Poderia manter o sionismo como ideologia, porque a Alemanha precisa abrir mão do nazismo como ideologia, além do mais. A África do Sul precisa abrir mão do regime de apartheid e do pensamento racista, segregacionista, branco. Portanto, é preciso dessionizar a sociedade israelense. E é preciso haver, inclusive, uma força de estabilização dentro de Israel, para desarmar Israel, dessionizar Israel. E não em Gaza, como estão dizendo agora. Então, a própria ideia de futuramente 2 estados precisa examinar. Vai existir um Estado palestino? Sim. E vai existir um israelense. O israelense poderia existir como sendo de apartheid? Poderia existir sem respeitar as resoluções da ONU? Haveria a excepcionalidade para Israel não cumprir as convenções, como a do genocídio, do apartheid e do colonialismo? Poderia Israel continuar existindo como um regime supremacista? Não. Ou seja, este regime, este sistema, precisa acabar. Se vai ter 1 ou 2 estados, ou como eu gosto de brincar, 700 e um deles marciano, isso não importa. Assim como na África do Sul, se resolvesse haver mais de um estado na África do Sul, um deles não poderia ser de apartheid. Um deles não poderia ser de apartheid. Os Estados Unidos, com a Lei dos Direitos Civis, acabou com o regime de apartheid que vigorou até a década de 1960 em grande parte dos Estados Unidos. Ninguém gosta de falar isso. Mas nos Estados Unidos vigorou um regime de apartheid. Os Estados Unidos acabaram com o regime de apartheid para poder manter a união da nação. Israel vai ter que fazer a mesma coisa. Não existe outra possibilidade. Portanto, mesmo a ideia de 2 estados não pode conviver com este estado, este regime. A Alemanha, o nazismo acabou do rio ao mar. Na Palestina, o sionismo tem que acabar do rio ao mar. E, tomando por base aquela descrição da origem histórica do sionismo, entre o final do século XIX e início do século XX, por que a escolha de Gaza, da faixa de Gaza? Porque existe uma outra até comparação. Uma vez que houve o Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é uma hipótese que se coloca para essa pergunta, por que não escolher um território para a população judaica e até para o sionismo na própria Alemanha, que foi a responsável, a Alemanha nazista, pelo Holocausto judeu? Por que Gaza e não a Alemanha, por exemplo, para citar o contexto da Segunda Guerra Mundial e dos campos de concentração? Talvez porque haja, e daí a escolha não foi Gaza, foi a Palestina como um todo, né? Talvez porque haja um equívoco de perspectiva. Nós estamos falando da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista. Só que o sionismo surge em 1896, na pior das hipóteses, com a edição da obra de Theodor Herzl, considerado o pai do sionismo, O Estado Judeu, que já inaugura a perspectiva, ainda não para a Palestina, porque estava em aberto, poderia ser na Argentina esse projeto, poderia ser em Madagascar, poderia ser em Uganda, poderia ser em alguma parte do Congo, em alguma parte do mundo, e a Palestina estava dentre essas possibilidades. Certo? Então, eles concebem uma supremacia judaica antes do nazismo. O Estado Judeu, de Theodor Herzl, é praticamente 30 anos anterior a Mein Kampf do Adolf Hitler. Então, o Mein Kampf sionista é 30 anos anterior ao Mein Kampf nazista, ou hitleriano. Logo, não tem nada a ver com os crimes havidos na Segunda Guerra Mundial. O sionismo se projeta como uma espécie de Alemanha nazista contra qualquer parte do mundo, e a partir de 1897 a Palestina, muito antes do nazismo se fazer, e sequer como teoria. E por que isso acontece? Porque o sionismo é resultado de todo o racismo e colonialismo e supremacismo que existe na Europa, que resultou nos crimes coloniais e resultou também no nazismo. Então eles deveriam criar, talvez em algum lugar da Sibéria. Ou, o que seria mais correto, já que o judaísmo é um credo religioso, não necessariamente um povo, embora possa ter características etno-religiosas,
Por que etno-religiosas? Os muçulmanos, por exemplo, embora não sejam um povo, sejam um credo religioso, é evidente que em todo o mundo eles criam um ethos parecido, porque não come porco, porque tem que rezar 5 vezes por dia, porque tem que vestir mais ou menos assim. É claro que cria um traço comum, mas o indonésio é apenas muçulmano, não é árabe, assim como o árabe é muçulmano, é um árabe do Marrocos, o árabe e assim por diante. Então, se há um problema com o sionismo, não é os crimes nazistas, não são os crimes nazistas. Os crimes nazistas são muito posteriores. Mas sim, se os europeus quiseram se lavar, dando a Palestina em holocausto aos euro-judeus, que desse uma parte da Alemanha. Evidente. Sim. Uma parte da Polônia. A elite polonesa, por que tem mais judeus, euro-judeus exterminados na Polônia e nos seus rincões poloneses? Porque a elite polonesa participou disso. Porque a elite lituana, estoniana e letã participou disso. Porque a elite romena participou disso. Porque a elite búlgara participou disso. Porque a elite francesa participou disso. Ou não foi um passeio a presença nazista na Alemanha e teve ali um governo colaboracionista? E com isso a Alemanha manteve o Império Colonial Francês intacto. Inclusive para a Argélia, por exemplo. Então acho que é isso que está em questão. Está em questão compreender que os crimes de Israel, os crimes sionistas, nada tem que ver com o nazismo. Eles são nazistas para a Palestina muito antes de existir o nazismo na Alemanha para eles. Se for fazer uma comparação de nazismos. Antes temos o chat chama, a turma está fazendo perguntas aqui. Tem 3 perguntas aqui para o Alid. Tá. O Félix Bertaco pergunta: quais são os desafios atuais para a resistência do povo palestino? Qual o caráter desse acordo de cessar-fogo? E o Marcos Antônio Moraes pergunta aqui: em que pese as importantes denúncias de Lula contra o genocídio palestino, não teria um significativo impacto global um país como o Brasil formalizar o rompimento comercial e diplomático com Israel? Só essas duas? Sim. Então tá. Bom, Félix, os desafios atuais são, na minha opinião, já falei deles. Em primeiro lugar, claro, aqueles óbvios, né? A reconstrução, a autonomia, a soberania, a construção de um Estado viável, inclusive contíguo, o retorno dos refugiados conforme a Resolução 194 de 11 de dezembro de 1948, a garantia de segurança ao povo palestino, inclusive, e não uma força de estabilização, chamada de estabilização como quer o Trump, uma força internacional de proteção do povo palestino. Isso já foi pedido várias vezes pelo povo palestino. Esses são desafios, mas especialmente hoje, a unidade do povo palestino. Se desse processo genocidário nós sairmos desunidos, nós teremos dado uma vitória para Israel, para os sionistas, para os Estados Unidos, maior do que a vitória genocidária deles pelas armas. Maior. Então o povo palestino tem que sair unido. Esse é um desafio fundamental, gigantesco. Então eu espero que a gente alcance isso. Bom, Moraes, né? Respondeu o Félix. Moraes. Sim, Marco Antônio Moraes. Isso, Marco Antônio Moraes. Marco Antônio Moraes. Dá uma sigla boa, né? Poderosa. Então, Marco Antônio, vamos lá. O presidente Lula foi o primeiro líder de envergadura a dizer que isto era um genocídio. Se uma nota pública da FEPAL deu problema por afirmar que era um genocídio, imagina o presidente Lula falando isso. O presidente Lula, mais do que isso, foi o primeiro e talvez o único, no grau que ele falou, que o que acontece na Palestina, em Gaza, é equivalente ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, contra exatamente os judeus. Mas algumas pessoas dizem, mas o Lula está só falando. Não, não é verdade. Sejamos justos. Primeiro, houve o cancelamento da aquisição de obuseiros, para o Exército Brasileiro, adquiridos da Elbit Systems, a maior indústria bélica israelense, no valor de R$1 bilhão e mais 200 milhões de assistência, treinamento, etc. O Brasil rompeu na prática, rebaixou na prática as relações diplomáticas com Israel ao não enviar um embaixador e depois recusar um embaixador israelense aqui. O Brasil agora emitiu uma decisão
de revisar todo o acordo de cooperação econômica, de livre comércio, Mercosul, Israel, ratificado pelo Brasil. Isso implica em Israel ter que parar de exportar para cá tâmaras, porque as tâmaras são produzidas em território palestino ocupado e a ONU impede isso. Bem como na ratificação pelo Brasil do Acordo de Livre Comércio Mercosul-Israel, por iniciativa do então deputado federal pelo PT do Paraná, doutor Rosinha, há uma cláusula que impede expressamente produtos dos territórios palestinos ocupados de virem para cá. E pode ser maior isso, porque muitas pessoas acham que Israel exporta muito para o Brasil não pode romper por causa desses perigos. Não, é mentira. Apenas 0,2% das nossas exportações tem Israel como destino. E não são de grande valor agregado. Se nós formos capazes de remanejar as nossas exportações em virtude das taxas, da sobretaxa estadunidense, nós somos capazes de remanejar esses 0,2%. E o que eles exportam para nós não é tecnológico. 40% do que eles nos exportaram no ano passado e nesse ano está se repetindo são adubos e fertilizantes. Olha que coisa ridícula. 40%. E uma balança comercial que é amplamente deficitária para o Brasil. Nós temos tido, nos últimos 10 anos, déficits que oscilam entre 400 milhões de dólares e até 700, 800 milhões de dólares. A deste ano já está na casa dos 500 milhões de dólares, não mais, 600 milhões de dólares de déficit. Quer dizer, eles nos dão prejuízo. Israel não dá nenhum lucro para o Brasil. Claro, portanto, que podemos avançar no rompimento. Mas tem o BDS ao contrário, o boicote de desinvestimento e sanções ao contrário. Por que não fazer acordo de cooperação com a Palestina? O presidente Lula está ratificando os 4 acordos de cooperação com a Palestina, de cooperação. Um deles, idêntico ao de Israel para livre comércio. Mercosul, Palestina. Por que isso é importante? Porque isso facilita as exportações palestinas para o Brasil. Por exemplo, as tâmaras de Israel não só não podem ser exportadas de Israel, made in Israel, porque estão sendo produzidas em território roubado palestino no Vale do Jordão, na região de Jericó, que é território previsto para ser palestino nos acordos de Oslo. Inclusive roubando a água dos palestinos e dificultando a produção de tâmaras pelos palestinos. Não só, portanto, a tâmara deles não poderá vir, deles roubada de nós, como virá a nossa, competitiva. Porque a deles está vindo malandramente, coberta pelo acordo de livre comércio, e nós não. Quando o acordo de livre comércio nos beneficiar, os palestinos, quer dizer que a nossa tâmara se tornar, além do mais, competitiva aqui. E ela é melhor que a deles. Porque nós produzimos tâmaras há milhares de anos. Nós não somos ladrões. A tâmara é nossa. Então veja, existe uma série de coisas. Eu poderia citar aqui muitas outras coisas. Petróleo parou. Petróleo parou também. De ir para Israel. Isso. E o petróleo era muito estranho. Porque o petróleo não era a Petrobras que estava exportando. Eram as multinacionais que passaram no sistema de concessão, antes era de partilha, e o de concessão, eles passaram a ser donos de poços de petróleo aqui no Brasil, inclusive alguns compartilhados com a Petrobras. Portanto, de um poço de petróleo que metade é da Petrobras, metade da Shell, a Shell podia exportar a sua metade. Não é porque está no mesmo poço que é da Petrobras. Veja que loucura. Veja que loucura. O Brasil poderia imediatamente, claro, ter imposto embargo a essa exportação. Mas, de todo modo, também parou. O Brasil também passou não só a apoiar, mas passou depois a ser signatário com a África do Sul da petição que pede a investigação do crime de genocídio. Por que você acha, então, que o governo brasileiro não rompe oficialmente, como fez o Petro da Colômbia? Bom, vou repetir por uma questão política interna, porque o governo perderia votos. Vou repetir o que eu tenho dito. Primeiro, porque você não está rompendo com Israel, está rompendo com os Estados Unidos. Segundo, porque você tem um grupo de pressão aqui que não é o sionista. Você passou a ter uma bancada sionista gigantesca no Congresso Nacional. Você tem efeitos eleitorais, eu expliquei isso ontem. Como que uma parcela da população brasileira sequestrada... O Brasil tem o maior movimento neopentecostal hoje depois dos Estados Unidos. E depois da Guatemala, se não me engano. Mas claro que o Brasil é o Brasil, a Guatemala, com todo respeito ao povo guatemalteco, é a Guatemala. Né? Assim como El Salvador é El Salvador, etc. Então, aqui nós temos problemas. E nós temos que falar de problemas internos do governo. Dentro do PT, há vozes sionistas, como a do Jacques Wagner. Jacques Wagner é um Netanyahu? Claro que não. Mas é uma voz sionista que defende Israel.
Assim como, eventualmente, outros atores. Inclusive, não necessariamente sionistas de DNA. É uma dúvida, o sionismo, assim, tem pessoas que falam assim que tem o sionismo de direita, o sionismo de centro, o sionismo de esquerda, tem essas vertentes do sionismo ou não? Para eles, sim. Mas tem um detalhe, historicamente, desde a fundação do movimento sionista lá atrás, muito antes de Israel existir como Estado pela força, até 1977, só a esquerda sionista governou. Portanto, a maior limpeza étnica da história, a Guerra de 67, a Guerra de 56 contra o Egito, a Guerra de 67 para ampliar o projeto colonial e ampliar o apartheid, 73. Todos os crimes de lesa humanidade até 77 foram comandados pela esquerda sionista, inclusive parte dela se autoproclamando socialista, porque Ben-Gurion se autoproclamava socialista. E com o apoio da União Soviética ainda. Claro, com o apoio da União Soviética lá atrás, de 47 a 50. É o Nakba, né? Sim, a Nakba. Uhum, sim. Maior limpeza étnica da história para Israel existir. Bom, além disso, há que se questionar. Bom, se o sionismo, que é uma ideologia colonial, racista, supremacista, baseada, claro, na limpeza étnica, portanto, num genocídio continuado, pode ser de esquerda, a supor sempre que quando nós falamos de esquerda, nós estamos falando de uma perspectiva mais generosa para o mundo. Correto? Vamos lá. Se isso tudo pode ser de esquerda, eu imagino que poderia existir nazismo de esquerda, racismo de esquerda, apartheid de esquerda, colonialismo de esquerda, genocídio de esquerda, escravidão de esquerda, bomba atômica de esquerda, ou não. Porque se o sionismo pode se arvorar desta maneira, o resto pode. O resto pode. Negacionismo de esquerda, terraplanismo de esquerda, por que não? Ou seja, isto é uma hipocrisia. É absolutamente uma hipocrisia. Além do mais, historicamente, é preciso reafirmar, a direita sionista só chega ao poder pela primeira vez em Israel com o Menachem Begin em 77. Por isso, essa estupidez de acusar só o Netanyahu é absolutamente um erro em si mesmo. O Netanyahu pode ser a figura ideal para este tempo? Pode. Pode. Assim como após a Segunda Guerra Mundial, com o triunfo humanitário, com o triunfo da União Soviética derrotando, com o triunfo da ideia de socialismo e de esquerda governando, pode ser que o protagonista ideal para o sionismo fosse um sionismo de, aspas, esquerda. Pode ser. E hoje, pode ser que o mais adequado para desavergonhadamente assumir um genocídio televisionado seja o Netanyahu. Mas o Netanyahu não chegou no poder agora. O Netanyahu chegou no poder pela primeira vez em 96 para destruir Oslo II. Depois dele, chega ao poder logo depois de 2000, ninguém mais, ninguém menos que Ariel Sharon, também um inimigo de Oslo, quando se discutiria a partir de 2000 status final. Então, um pouco de história, ou como dizem alguns, e você é um escritor, ler não dói. Estudar um pouquinho também não dói. Uma outra contradição. Nos últimos 2 anos, durante o genocídio em Gaza, repito, patrocinado pelos Estados Unidos em conluio com o Estado sionista de Israel, as manifestações populares ocorreram em várias partes do mundo, notadamente na Europa e nos próprios Estados Unidos, contra o genocídio. E no Brasil também, mas no Brasil de forma muito menor que nas outras regiões do planeta. A que se deve isso na sua opinião, na sua avaliação? O Brasil, assim, a gente sabe que tem dificuldade hoje de manifestações populares. Tem a ver com isso, com os tempos que nós vivemos, em que o neoliberalismo aqui acabou com, ou reduziu muito essa capacidade de mobilização popular? Ou existem outros fatores? O fato de, então, essa contradição. As manifestações de apoio aos palestinos no Brasil ocorreram e também há que se destacar a criação numa cidade conservadora como Sorocaba, da Frente Palestina de Sorocaba e em outros locais também, movimentação em São Paulo, no Rio, mas infinitamente menores do que em outras partes do mundo.
inclusive Nova York, Londres, Alemanha. A que se deve essa desproporção no Brasil na comparação com outras regiões referente a esse apoio aos palestinos e aos protestos contra o genocídio? Eu acho que o apoio acontece às vezes com maior presença na rua e às vezes menor presença na rua. O Brasil tem tido dificuldade de mobilizar na rua há mais tempo e para quase todos os assuntos. Fora quando a Globo convocou para gente que não sabe o que está fazendo ir na Paulista, e fora um momento muito recente agora da PEC da bandidagem, nós não tivemos grandes manifestações. Teve uma, por exemplo, lá atrás do Ele Não, e que não deu o resultado que queria, por exemplo, né? Então, inclusive quanto aos objetivos, as grandes manifestações nem sempre o alcançam. E no Brasil, ao mesmo tempo, temos 60% de refutação a Israel e 32% de apoio a Israel. 32% apesar da Globo, CNPJ de Cristo, da pior realidade político-parlamentar da história da República, etc. E o mais curioso são os que rejeitam muito Israel e os que apoiam muito Israel. Os que rejeitam muito Israel são 14% no Brasil, os que apoiam muito 4%, quer dizer, é quase 4 por 1. Quer dizer, este apoio, ele vem de outras razões. Não é preciso necessariamente ter multidões. Israel tinha apoio maciço com quantas multidões na rua? 0. Tem multidões pró-palestinas na China? Tem multidões na Rússia? Tem multidões na Romênia, na Hungria, na Bulgária, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Finlândia, na Noruega? Teve na Suécia. Na Noruega, na esmagadora maioria dos países não teve. Teve em algum país árabe, se não raríssimas exceções, uma ou outra? Também não. Nos países muçulmanos, com raras exceções, teve? Também não. No continente africano, fora a África do Sul, e um outro país do norte da África, sazonalmente, também não. E a humanidade, entretanto, refuta Israel categoricamente. Então, eu não acho que isso seja um drama tão grande. O drama maior nós estamos sendo capazes de nos comunicar com as pessoas comuns e esclarecer para elas que se trata de um genocídio, sim ou não? Esse é o grande questionamento. Estamos sendo capazes de educar a opinião pública brasileira e consolidá-la, perenizá-la, para que Israel não seja capaz de dar a volta por cima e se recuperar? Esse é o grande questionamento. Nós estamos sendo capazes de colocar no ensino universitário brasileiro emendas para a Nakba e para o genocídio em Gaza? Esse é um questionamento. Nós estamos sendo capazes de ter grupos de estudo, como agora estão formulando aqui, né, graças aos céus, e isso consolidar um pensamento acadêmico e intelectual e que vai levar à produção de trabalhos de conclusão de curso, mestrados, doutorados, e que vão se tornar publicações e, portanto, também romperemos o monopólio sionista no mercado editorial? Esse é um questionamento. Nós seremos capazes de educar, perenizar a questão palestina nos veículos de comunicação não hegemônicos, que podem ter se movimentado por causa do genocídio, mas depois vão esquecer a questão palestina? Nós estamos sendo capazes de educar a grande demografia civilizatória, política civilizatória no Brasil, ao ponto de os partidos políticos sempre veicularem a questão palestina? Nós estamos sendo capazes de educar o movimento sindical para que porque as pessoas dizem assim, nós não estamos entrando na Globo, e daí? Nós temos 10 mil publicações de sindicatos, qual delas está veiculando a Palestina? É uma pergunta dura de fazer, mas nós temos que fazer. 10 mil publicações de associações, todas elas anti-hegemônicas, democráticas, progressistas. Quais delas estão dando sobre a questão palestina? Nós estamos falando com os psicólogos sobre a questão palestina, embora nossos psicólogos estejam muito melhores, na psicanálise não. Um pouco pior. Mas estamos falando com esses setores. Nós somos capazes de falar com amplos setores da opinião pública brasileira, inclusive esses que estão sendo sequestrados de sua percepção, para dizer para eles não, porque as pessoas que porventura não estão a priori com a Palestina têm o direito de receber uma mensagem antigenocidária lógica, compreensível. Sem fazer isso, porque as multidões também são sazonais.
As multidões também são sazonais. A educação política não. A boa informação não. Sabe? Então, colocar a tua causa tendo como único fiador multidões nas ruas é de uma ingenuidade assustadora. É importante. Sim, é importante, não estou dizendo que não. Mas depositar todos os ovos de todas as galinhas e avestruzes do mundo nesta cesta é um erro grave. E como você vê o silêncio dos poderes, eu digo dos poderes que têm real capacidade de confrontar os Estados Unidos, como a China e a Rússia? Eles ficaram silenciados nesses 2 anos. Pelo menos não foram além de algumas declarações verbais ou por escrito de apoio à Palestina. Seria o bélico. E o bélico não vai existir. Não tão cedo. Nas declarações políticas, a China foi muito assertiva e disse, inclusive, que o povo palestino tinha direito à autodeterminação e recorrer, inclusive, à autodefesa. Uma forma de dizer que tem direito à luta armada. Ao passo, e a China disse isso. Confirmando a resolução da ONU. Né? E a China disse, Israel, ao contrário, não tem direito à alegada autodefesa, porque a ocupação não se autodefende, ela agride. Então, a Rússia, o Putin disse há 15 dias de começar o genocídio, que o que acontecia em Gaza, ele estava falando do bloqueio, hein? Ele disse que o bloqueio a Gaza era igual ao bloqueio nazista a Leningrado. Veja, também? Agora, esse jogo é um jogo maior, né? Porque daí fica a questão. Por que a China não fez nada e a Rússia não fez nada? Vamos dizer que seja possível dizer que não fez nada. Não estou dizendo isso, mas vamos ser. A pergunta que a pessoa vai fazer na Rússia e da China vai dizer, e por que a Arábia Saudita não fez nada? E por que o Egito não fez nada? E por que o Marrocos não fez nada? E por que a Jordânia não fez nada? Por que os Emirados Árabes não fizeram nada? Por que o Catar, além de tagarelar na Al Jazeera, não fez nada? A maior base estadunidense no Oriente Médio está no Catar, a Del Udeid. E dela deve ter saído grande parte do armamento, munições e sistemas que dizimaram a população palestina em Gaza. Por que o mundo árabe, este alegado mundo árabe, aquela parcela que tagarelou isso, se jactou de interceptar mísseis iranianos direcionados a Israel e não se jactou de fazer alguma coisa semelhante para parar os mísseis israelenses contra Gaza? Seria porque eles têm uma relação de dominação colonialista em relação aos Estados Unidos?
Nossa. Olá, audiência. Começo por pedir desculpas. Houve uma queda de energia aqui, por isso a gente ficou fora do ar alguns minutos. E agora eu devolvo a palavra ao Walid Rabah para que ele continue a sua reflexão e em seguida a gente faça as despedidas. Então nós falamos dos países árabes, né? Dessa impotência que eles têm. Então, além de tudo que eu havia relatado antes, há um outro problema. Todo o armamento desses países é estadunidense e em menor parte de outros países ocidentais. E o número-fonte, não confundir com o código-fonte dos terraplanistas aqui alegados durante o processo eleitoral brasileiro, o número-fonte não é entregue. O número-fonte é dos Estados Unidos. O sistema de satélites que vai guiar esses mísseis, por exemplo, também são dos Estados Unidos. Não são dos países clientes árabes. Então, se, por exemplo, a Jordânia resolvesse socorrer os palestinos em Gaza, lançando um míssil estadunidense, ele mal sairia dos céus jordanianos e voltaria contra o próprio Jordânia, contra Amã, sua capital. Então, há um processo de dependência total. E alguns desses países da Liga Árabe integram esse sistema global. Esse sistema global que as elites ganham com ele. Então elas também integram o sistema. Isso é importante destacar. E por fim, também acho que é muito importante, nós precisamos discutir o que é esse mundo árabe hoje. Vamos pegar a Liga dos Estados Árabes. Todos aqueles que se opunham de alguma maneira ao Ocidente foram destruídos. O Iraque está destruído. A Síria está destruída. O Líbano está destruído. A Palestina está destruída. O Iêmen está destruído. A Líbia está destruída. O Sudão está destruído. Depois vamos pegar os que fizeram paz ou normalizaram com Israel. Egito, Jordânia, Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, para dizer poucos. E aqueles que têm normalização branca. Nós vamos pegar o Catar e talvez a Arábia Saudita. E vamos pegar aqueles da região que não são árabes, que são até o talo para o Ocidente e integram a OTAN, a Turquia. Então tem isso tudo. Que liga árabe que vai se alegar? Aquela do Djibouti, do coitadinho do Omã, da coitadinha da Tunísia? Então também há um pouco de ingenuidade nisso. Se homogeneiza o mundo árabe de um modo preconceituoso. Por que a América Latina não se uniu à Argentina contra os ingleses nas Malvinas? Não é uma pergunta possível. Por que todo o continente africano não pegou em armas e se direcionou contra a África do Sul para destruir o regime de apartheid? Então, isso tudo está em jogo. E, finalmente, os palestinos estão isolados. Alguns dizem o Vietnã. Sim, o Vietnã tinha, primeiro, várias vezes o território da Palestina. E tem florestas. E tinha um governo do Vietnã do Norte, com exército. E apoiado por todos os países não alinhados. Apoiado pela União Soviética, apoiado pela China. Isso é diferente. Fronteiras abertas para o armamento entrar. Gaza, a Palestina não tem isso. Então, acho que colocando as coisas dessa maneira, a gente pode analisar com um piso melhor. Walid, eu quero agradecer a sua presença aqui. Com certeza, assim como a sua palestra de ontem, essa entrevista vai ser considerada e é uma verdadeira aula de história e de Palestina. E eu gostaria que, só que infelizmente chegamos ao tempo limite, e eu gostaria de você apresentar suas despedidas para essa câmara aqui. Suas últimas palavras, por favor.
Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui exatamente porque os veículos de comunicação não hegemônicos cumprem um papel gigantesco e nós levamos isso muito a sério. Nós achamos até que muitas teses de doutorado deveriam ser feitas para explicar como que os veículos de comunicação não hegemônicos ajudaram a romper a bolha para favorecer que este genocídio fosse conhecido pelas pessoas. Isso é importante. E segundo, eu estou muito feliz de estar aqui por uma razão bastante simples para falar da Palestina. E porque este é o nosso instrumento. O próprio fazer política, a própria indignação só tem sentido quando você, por veículos, e a política é um desses veículos, torna útil essa indignação. E a gente torna isso útil como? Aqui. Para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem. Não existe outro meio. Então, falar da Palestina onde for possível, e aqui é um deles, me agrada muito. Eu quero agradecer muito a audiência. Tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma Sorocaba mais pró-Palestina do que estava. E seguramente a população de Sorocaba já é a priori pró-Palestina, pelo menos no percentual brasileiro, independentemente de qualquer outra coisa. O problema é uma elite farisaica, sempre lembrar dos fariseus, e não o povo. As pessoas simples não são pró-genocídio. E eu tenho certeza que isso também é aqui em Sorocaba. Muito obrigado. Lucas, eu queria suas palavras. Queria agradecer ao Líder por essa aula desse momento histórico, agradecer a toda a equipe do Estúdio 48, agradecer ao Jean, agradecer ao Félix, o Igor, toda a equipe da Frente Palestina Livre de Sorocaba por tornar esse programa possível, por tornar a vinda do Eulídio ao programa possível. Queria agradecer também a sua audiência, a todas as pessoas que mandaram mensagem, as pessoas que engajaram, as curtidas, os compartilhamentos, agradecer todo o pessoal que esteve aqui conosco nesse programa histórico e lembrar também para continuarem conectado ao Estúdio 48, que vai ter outros programas também, vai ter o Dirigidor Legal mais tarde, vai ter o Estúdio 48 Entrevista, então continuem conectados ao Estúdio 48. Muito obrigado a todos pela audiência em mais um programa aqui, Pense Comigo, e até a próxima. Muito obrigado. E eu, mais uma vez, agradeço você, porque esse programa é feito, ganha sentido, com você, e espero que você esteja com a gente na próxima semana, como toda semana. Muito obrigado. E Palestina Livre do Rio ao Mar. Palestina Livre. E de Gaza, Galileia.